A partir de agora, seja abençoado por uma ministração da Palavra de Deus, através da Igreja Palavra Falada. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente fazer mais uma oração. Espírito Santo, como é bom te sentir. Como é bom saber que você está aqui em nosso meio, que você se faz presente nesse lugar. E se você se faz presente nesse lugar, nós não vamos sair da mesma forma, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para Ti, Senhor. Queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração e não aquilo que nós queremos. Que não sejam as minhas palavras, mas as Suas palavras. Essa é sempre minha oração e ela não tem como mudar. Que você cresça e que eu diminua. Que seja você, Senhor, e não eu. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a minha boca com as Tuas palavras que vêm do trono da graça, para tratar com cada um que está aqui. E primeiramente comigo, que estou ouvindo a Tua voz. Em nome de Jesus, aquele que crê diz amém. Glória a Deus. Deus é bom demais, amados. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos falar de algo que eu não tinha preparado, mas o Senhor mandou que eu falasse isso e a gente obedece. E foi algo que Ele tratou comigo há algum tempo. E eu comecei, cada dia Ele vem falando mais comigo a respeito disso. Cada dia Ele vem mostrando mais a respeito disso para o meu coração. E eu tenho certeza que Ele vai tratar com você nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre o filho pródigo. Engraçado que a palavra já está dizendo filho pródigo. Mas a gente esquece que tem outro filho na história. Existe outro filho que ele não é tão falado quanto o filho pródigo. A gente vai ver que lá no finalzinho vai falar sobre ele. Mas o que fala precisa tratar muito ao nosso coração. O Espírito Santo começou tratando comigo nessa passagem a respeito do outro filho e não o filho pródigo. Ele começou a me ensinar algumas coisas e eu quero passar para você nessa noite. E existe essas duas posições dos dois filhos, o filho pródigo e o outro filho a qual nós vamos ler. Que você vá, enquanto nós vamos meditando, vamos lendo, que você vá vendo aonde você se encaixa. Se você se encaixa na posição de filho pródigo ou do outro filho. Vamos começar lendo para a gente começar a entender melhor. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amados, para um pouco. Eu não sei quem é você, eu não sei como você chegou. Mas talvez você se encontre na posição de um filho que diz: Senhor, meu pai, eu quero o que é meu e eu vou embora. E se você se encontra nessa posição, eu acredito que você tem sofrido. E sofrido muito. Porque coisa ruim é se apartar de perto do pai. E a gente vê que esse filho, ele começa a gastar tudo o que ele tinha. Ele começa a desperdiçar tudo o que ele tinha. Mas nada do que ele fez foi para o bem. Nada do que ele fez foi da parte do Pai para ele. Nunca foi a vontade de Deus para ele. Vamos continuar. Capítulo 14. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Muitas das vezes a gente só começa a entender o que é que existe fora da casa do Pai quando a gente começa a provar do que é que tem fora. Eu acredito que esse filho pródigo, ele só conhecia aquele espaço ali do pai dele, onde os servos do pai dele comiam bem, onde os servos do pai dele passavam bem também, inclusive os servos. Ele tinha uma visão de um reino muito bom. Mas o diabo engodou ele.
E acredito que quando o diabo começou a trabalhar na mente dele para ele se apartar do pai dele, o diabo começou a dizer, aí fora do mesmo jeito. Tu vai sair com dinheiro e vai gastar tudo que tu tem, as pessoas vão te honrar. Aí onde você está, as pessoas não te honram como deve. Talvez o teu pai não te valorize como deve. E o diabo começa a trabalhar. E é assim que ele começa a trabalhar na minha e na sua mente, para que a gente comece a se apartar do rebanho, de perto do nosso pai, debaixo das asas do Senhor. E aos poucos, amados, não pense que é do dia para a noite que ele vai começar a trabalhar botando no seu coração que você tem que sair da casa do seu pai. Ele começa mostrando uma coisa aqui, outra coisa ali, e com aos poucos você vai se afastando, você vai ficando insatisfeito, você vai se esfriando, vai se afastando, e quando menos espera, sem você nem perceber, você pegou as suas coisas e foi embora. Mas o resultado disso tudo é lama, é estar junto aos porcos e olhar para trás e dizer: o que eu fiz não é como eu pensei. O mundo não tem o que eu pensava que tinha. Vamos continuar. 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A gente vê que existe um arrependimento no coração desse filho. E ele diz: não, se os servos do meu pai passam bem, eu que era filho estou nessa situação, por quê? Eu preciso voltar. E se ao menos ele me tratar como um dos seus servos, eu estou bem melhor do que essa situação. E existe arrependimento no coração desse filho. 20. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. A gente vê, amados, que o pai, ele sempre está esperando o filho, de braços abertos. E não existe o porquê temer voltar para a casa do pai, voltar para a posição original. Existem muitas coisas em nosso coração, onde nós estamos na igreja, mas o nosso coração não está aqui. Talvez a gente olhe essa parábola e diga: não, isso não é para mim, eu não estou desviado. Eu estou indo para a igreja. Mas o seu coração, ele está onde? O seu coração está nas riquezas, naquilo que pode lhe oferecer, na prostituição, na lascívia, nos desejos carnais. O mundo mostra tudo muito normal e muito natural. Eu estava vendo hoje uma ministra e a filha dela. Eu vi a filhinha dela pequena no DVD de criança, ela cantando. Coisa mais linda do mundo. A gente cresceu, eu cresci junto com ela, que a gente tinha a mesma idade, e eu fui procurar ela na rede social, porque a mãe dela postava foto com todos os filhos, marcava todos os filhos, mas não marcava Clara. E eu disse: onde Clara está? E eu comecei a fuçar, e eu achei o Instagram de Clara, e eu fiquei triste demais. A mãe dela é uma bênção. A mãe dela, ela fala muito sobre filhos, sobre criação de filhos, sobre família. E quando eu abri o perfil da filha dela, estava a filha dela vestida, praticamente nua, deitada numa cama, numa foto. Foto dela com um monte de homossexual e ela, eu e minhas amigas. Eu olhei assim, eu disse: meu Deus do céu, como está essa mãe e esse pai? E ela tinha foto com todo mundo, até com o pai dela e com os irmãos, menos com a mãe dela. O diabo montou uma fortaleza na mente dela. A gente vê que a mãe dela é uma mãe que corrige, que ama, que fala a verdade. Eu acho ela bem parecida com minha mãe. Ela é braba. E ela fala nas palavras dela, e ela diz assim: a filha que mais parece comigo é Clara. É uma das mais difíceis que eu tenho, mas é a que eu mais tenho que amar. E a gente vê que ela está perdida totalmente, e ela podia estar desfrutando do banquete. Até naturalmente falando, a Helena Tanuri com a sua família sempre viaja, até para fora do país, e Clara nunca vai.
a gente vê que ela realmente pediu tudo o que ela tinha e foi embora. E ela está distante. E naquele momento eu comecei a imaginar o que o pai estava sentindo e a mãe. Quando você se afasta da casa do Senhor, ele sofre. Quando você se afasta da presença do Senhor, ele sofre. Por momentos eu me pego despercebido e o Senhor diz: ei, está distante. Eu digo: Senhor, me perdoa. E a gente percebe que ele sente nossa falta. Imagina um filho que está distante, perdido, e o pai vendo ele entrando na lama cada dia mais. Mas ele vai estar sempre com os braços abertos para receber aquele filho como ele está. Eu não sei como você está, mas o Senhor quer você do jeito que você está. E Ele quer transformar a tua situação atual. E Ele quer uma nova história, uma nova vida. Ele quer te dar um anel, Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te limpar de toda lama. E está disponível, amados. Está disponível. E não fique sentado aí no seu lugar, que a gente não se encontre na posição de estar ouvindo essa palavra e dizendo: isso é para fulano. Não, amados, a gente tem que se colocar no lugar. Muitas vezes a gente não está dentro do buraco, mas a gente está na beira do abismo. A gente está bem pertinho daquela situação e nem percebe. Vai levando assim, ó, como a onda do mar. Por isso que a palavra fala que a gente não pode ser inconstante, como a onda do mar, levada por todo o vento. Vamos continuar. 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com ela. E pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai. Comamos, alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. E é isso o que acontece quando um filho volta para o colo do seu pai. O pai, o nosso pai, ele não é como o pai natural, que educa o seu filhinho, cria, mas quando vai ficando velho já quer se despachar da criança, já quer se despachar do adolescente. Começa a criar responsabilidade, vai te virar sozinho, vai viver tua vida. Normalmente os pais são assim, principalmente com homens. Nosso pai não. Ele quer a gente perto. Ele quer a gente próximo. Ele quer estar atento ao que a gente está fazendo ou deixa de fazer. Ele não tem problema em lhe ajudar, em lhe levantar quando você está caído. O pastor fala que nós precisamos reconhecer nossas fraquezas. Nós precisamos reconhecer nossa posição. Arrancar as máscaras e dizer: Senhor, eu não sou isso que estou aparentando ser. Eu talvez esteja pior que o filho pródigo, pois ele decidiu sair do pasto e se jogar na lama. Mas muitos estão se jogando na lama, se limpando, aparentemente para voltar para perto do Pai. Mas o fedor da lama não sai tão facilmente. Precisamos ter cuidado com o pecado. E principalmente, mais cuidado ainda, se a gente se encontra nessa posição que eu falei, de um filho que se joga na lama, se limpa e volta. Se joga na lama, se limpa e volta. Vai chegar uma hora que o fedor de lama ele vai ficar impregnado no seu corpo. E o seu papai, ele vai perceber. Ele vê todas as coisas, mas eu estou falando voltar da igreja. Nada se esconde dos olhos de Deus. E se nada se esconde dos olhos de Deus, nada se esconde aos olhos do pastor. Porque o pastor, ele tem comunhão com Deus. E como a gente vê, o Espírito Santo ele ainda não está. O Espírito Santo ele não é e nunca vai ser mudo, surdo e cego. Ele ainda fala. Precisamos voltar a nossa atenção para aonde nós estamos. A gente cai, amados, isso é inevitável. É inevitável muitas vezes na nossa caminhada a gente perceber que caiu. Mas o que a gente não pode é permanecer caindo. O que não pode é a gente se esfriar com as circunstâncias. E a gente vê que o filho pródigo ele volta arrependido, com o coração aberto, dizendo: Senhor, meu pai, se for necessário eu sou só teu servo. Eu fico aqui só trabalhando, comendo o pão que você oferece, mas só me deixa ficar aqui. E ele diz: não.
eu ponho um anel no seu dedo, coloco vestes novas e lhe chamo de filho. Filho. E aí está o filho pródigo. Mas vamos entrar agora no outro filho, e é onde eu quero mais fixar com você. 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. O que é que isso quer dizer, amado? Isso quer dizer que quando você sai do aprisco, que quando você sai debaixo das asas do seu pai, a possibilidade de você voltar morto é muito grande. É perigoso. A vitória maior, a alegria maior não era somente porque ele tinha voltado simplesmente, mas porque ele voltou vivo. Porque ainda havia chance de mudança. Não espere a morte chegar, que aí é tarde demais. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Amados, a gente consegue ver aqui que o pai, ele ama os seus filhos de igual modo. De igual modo. Mas muitas vezes essa palavra vai para nós que servimos ao Senhor. Quando eu falo que eu fui o mais tratado, é porque eu fui o mais tratado. Muitas vezes a gente está em olho no que o outro está ganhando e achando que a gente já faz demais e não tem o reconhecimento que deve. Muitas vezes a gente olha para o irmãozinho avançando e começa dizendo: eu que estou aqui o tempo todo servindo, esse aí só vive errando, está avançando mais do que eu. E a gente entra como um filho birrento. Como a gente vê, ele empancou e disse que não ia entrar na casa, e o pai tem que voltar, sair para o lado de fora para ver o que estava acontecendo com aquele filho. Na mente daquele filho começou ouvindo: não, o meu pai fez isso, eu estou aqui servindo a ele há anos, eu nunca pedi nada a ele para ir embora, eu nunca deixei meu pai na mão, e meu pai nunca me deu uma festa. E hoje meu pai faz um negócio desse, o meu irmão que estava perdido chega e recebe tudo isso. E a gente muitas vezes se encontra nessa posição. E sabe com quem mais a gente se encontra olhando? Para o homem do mundo. A gente se encontra olhando para o homem do mundo e dizendo: ele avança mais do que eu, e eu que estou aqui na casa do Senhor, estou aqui, parece que estou estancado, parado, não saio do canto. O homem do mundo parece que prospera mais do que eu, e eu estou aqui servindo o Senhor e não ganho nada da parte dele. O que é que está acontecendo? E sabe o que é que acontece? A gente começa a olhar para homens e para as pessoas. A gente começa a entrar nessas circunstâncias e começa a se esfriar como servo e filho de Deus. Se esse pai não tivesse ido até esse filho, tivesse mostrado a ele que não era bem assim como ele estava pensando, seria mais um filho pródigo. Seria mais um filho pródigo que ia dizer: pai, me dá as coisas e eu vou embora. Estou insatisfeito. A insatisfação, ela precede a ruína. Olhar para os irmãos que estão do seu lado com um olhar de inveja, com um olhar de que ele faz menos que você e está avançando mais. Olhar para o mundo e achar que o mundo prospera mais que você. Esse olhar de insatisfação. E achar que como Deus está agindo não está suficiente. E isso é estar à beira da ruína. A inveja, mas ela vai entrando em nosso coração e a gente nem vai percebendo. Quando a gente começa a ver os irmãos avançando, quando a gente começa a ver alguém avançando, a gente começa a olhar meio diferente, a gente começa a não ficar tão alegre. E a gente começa querendo mostrar que a gente ainda é melhor que aquilo. Mas a gente não presta serviço unicamente, exclusivamente para o pastor também, mas primeiramente é para Deus, amados. Se a nossa visão está que a gente serve ao pastor, a gente olha para homens e a gente para.
Porque quando o pastor não fizer aquilo que você acha que é para fazer com você, você vai agir como outro filho. Você vai dizer, está errado isso aí. Eu faço mais. Eu mereço mais. E a gente vê, amado, preste atenção nesse perigo. Que o filho, ele não foi até o pai falar a ele, mas ele falou ao servo. A gente vê que esse outro filho, ele não se achegou ao pai e disse, mas pai, por que você fez isso? Ele falou ao servo, e ali ele ficou. A nossa insatisfação, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, ou seja o que for, não deve ser tratado com fulano e cicrano, mas diretamente com o pai. E voltando para a igreja, se você serve diretamente com o pastor. Não fique, amados. Eu não posso ver alguma coisa acontecendo e ficar falando com meu irmãozinho. Não, porque eu faço isso e aquilo, o pastor não está vendo, fulano não. Não. Quem resolve é o pastor e não seu vizinho. Isso vai gerar mais filhos pródigos. Porque as pessoas, nós somos automaticamente levados a olhar para pessoas. E nós precisamos tirar o nosso foco disso. E a gente vê na continuidade. 29. Ele, porém, respondeu ao seu pai. O pai foi até ele, insistindo para ele entrar. E ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O irmão, amados, em vez de se alegrar pela vitória do seu outro irmão que estava perdido, que estava morto, em vez de ele ir lá dar um abraço no seu filho, ele deixou a circunstância invadir o coração dele e ele se tornar quase um filho pródigo. Essa pessoa que está do seu lado, o irmão, o seu vizinho, a pessoa que divide departamento com você, a pessoa que trabalha com você, não é uma competição, não é o seu inimigo, mas é o seu parceiro para você pegar na mão e dizer: vamos crescer juntos. É para quando você vê ele caindo, você dizer: vamos, meu irmão, eu vou contigo. E não ser como outro filho que ficou insatisfeito, com raiva, com inveja no coração. Isso precede a ruína. Não pense que é só como o filho pródigo fez, que disse: papai, eu estou indo embora, me dá minhas coisas. E foi-se embora. Como eu falei desde o começo, muitas vezes a gente está dentro, mas o nosso coração está lá fora. Muitas vezes a gente está dentro, mas está fazendo com a intenção de mostrar serviço. E quando alguém começa a avançar, quando alguém começa a crescer, a gente começa a olhar e ficar insatisfeito, com inveja, com raiva. Isso é perigoso. Então, se você se encontrou nessa noite como filho pródigo, que talvez estivesse perdido, que você decida hoje voltar, porque os braços continuam abertos. Se existe lama em você, Ele está disposto a te lavar e dar vestes novas. Não perde tempo, amado. Não fica olhando para homens, não olha para a circunstância. Não se encontra como outro filho que estava olhando para o que estava acontecendo ali no natural, para quem estava avançando, porque não foi do jeito que você queria, amados. Nós servimos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, e é para Ele a honra, a glória e o louvor. E se você se encontra talvez como outro filho, o filho que muitas vezes está olhando para as pessoas que estão avançando, que muitas vezes está olhando para um mundo que prospera mais do que você, que está olhando para o teu irmão vizinho que chegou tão recentemente e está avançando na igreja, tira isso, amado. Isso é pensamento maligno, satânico, de inveja, de divisão. E a palavra de Deus fala que nós devemos permanecer unidos e unânimes em um só propósito, em só o mesmo parecer, que é fazer com que o reino de Deus seja propagado para a honra e glória dele. A igreja
que cresce é a igreja unida. E eu dou glória a Deus por fazer parte de um ministério que é unido. Um ministério que tem união, mas isso não significa que a gente não possa melhorar. Começando por mim. E que a gente entre numa avaliação. E que a partir de hoje, toda nossa ação e principalmente nossa reação, a gente pense: como é que eu estou agindo? Será que eu estou sendo como outro filho? E que a gente nunca saia da posição do filho que agrada ao Pai. Pronto. Vocês foram abençoados, amados? Glória a Deus. Esperamos que você tenha crescido espiritualmente pelo poder da Palavra de Deus. Igreja Palavra Falada. Ensinando, pregando e curando. Rua do Vassoural 579, Vassoural.